Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem pergunta de política e Bíblia. Olha só que interessante essa dúvida. Eu vi uma mensagem na internet onde a pessoa cita o texto bíblico de Eclesiastes 10, versículo 2, e diz que o sábio vota na direita e o tolo vota na esquerda. Os comentários colocados ali mostram que a Bíblia afirma que o cristão deve votar no candidato de direita e o outro é tolo. Pode me ajudar a entender esse versículo? Muito obrigado, querido irmão, por trazer para a gente essa dúvida, que é muito interessante e é muito bom a gente esclarecer esse tema aqui nessa época que nós estamos vivendo. E você tem alguma dúvida da Bíblia? Aproveite o nosso espaço aqui, coloque a sua pergunta, a sua dúvida aqui nos comentários e a gente vai selecionar sempre alguma e a gente vai respondendo aqui no nosso canal, ok? Aqui embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Faça sua inscrição, nós já estamos com mais de 400 estudos para você já estudar aqui no canal gratuitamente e eu vou chegar até 1000. Quer participar disso gratuitamente aqui no YouTube? Faça sua inscrição e acompanhe aqui o nosso trabalho que temos feito com muito carinho para te abençoar. Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e também autor desse canal. E hoje eu vou te ajudar a entender essa questão de política na Bíblia, de direita, esquerda, Eclesiastes. Como que isso aqui se mistura ali dentro da palavra de Deus? Vamos esclarecer então, vamos até a minha lousa de explicações aprender mais sobre essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, Eclesiastes capítulo 10, versículo 2, diz o seguinte, esse texto: o coração do sábio, preste bem atenção, diz o texto que se inclina para o lado direito. Mas o do estulto é o tolo, o sem juízo, aquele que não é sábio, diz o texto, para o da esquerda. E aí, por conta da menção das palavras direita e esquerda aqui no texto, nós temos então muita gente utilizando esse texto dentro da política, para dizer que a Bíblia então apoia esse pensamento e não apoia um determinado outro. Mas por que a Bíblia costuma sempre favorecer de forma positiva algumas questões, fazendo uma comparação com essas coisas positivas ao lado direito? Qual que é a explicação disso? E ao mesmo tempo, a Bíblia também usa o lado esquerdo para fazer comparações com coisas negativas. Estaria a Bíblia passando algum tipo de mensagem meio subliminar de que a esquerda é ruim e a direita é boa? Nessa forma de descrição que nós temos na Bíblia Sagrada, ela estaria fazendo para a gente um posicionamento político para dar direção aos servos de Deus em quem votar ou quem apoiar dentro dos aspectos políticos aí que nós temos na sociedade. Eu vou explicar tudo isso para você hoje. Nós vamos entender o contexto de Eclesiastes, vamos entender todas as figuras utilizadas para a direita e esquerda e depois eu vou ensinar você o que Salomão está dizendo nesse texto, ok? Então fique até o final porque vai ser muito importante você entender sobre esse tema. Vamos começar falando um pouquinho do contexto de Eclesiastes 2, porque essa primeira parte é muito importante para a gente já fazer aqui algumas definições a respeito desse texto. Então o texto que nós lemos, e aí eu utilizei aqui a versão Almeida Revista e Atualizada, que é aquela que está sendo utilizada muito aí na internet e é uma das mais lidas hoje no Brasil também. Conforme nós já lemos, ela disse ali que o sábio, então, ele se inclina para o lado direito e o estulto ou o tolo se inclina para o lado esquerdo. A primeira coisa a ser observada é que os conceitos políticos que nós temos na nossa sociedade a respeito ali de ideias de direita e ideias de esquerda sequer se pensavam na época em que esse verso foi escrito. Mas como assim, presbítero? Não existia então essa questão de direita e esquerda naquela época? É óbvio que não. Por quê? Se a gente pensar aqui no autor, que é Salomão, ele era o quê? Rei. Portanto, ali se vivia debaixo de uma monarquia, que era o governo de um rei que dominava com poder supremo sobre um determinado povo. Era o regime, inclusive, mais comum que nós vemos nessa época. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver falar muito a respeito de reis. E claro, Israel, antes de ter reis, era ali governada pelo próprio Deus, que nós chamamos de teocracia.
teocracia. Mas aqui na época de Salomão já era essa monarquia. Então, na monarquia, o poder supremo está nas mãos do rei. Portanto, conceitos políticos que nós temos hoje a respeito de direita e esquerda sequer passavam pela mente de um rei naquela época. Ainda mais um rei como Salomão. Se você conhece bem a história de Salomão, você vai perceber que ele amava a monarquia, né, de uma forma bastante forte e, de fato, era um rei ali bastante poderoso. Então, a primeira conclusão é que a Bíblia não está falando de política aqui em Eclesiastes 10:2. Mas a Bíblia está falando do que, então? A partir daqui, o que a gente precisa agora compreender? Alguns usos de direita e esquerda dentro da Bíblia, e não é só um. E aí, compreendendo esses usos, nós vamos compreender a fala de Salomão no final do estudo. Então, vamos agora passar para o entendimento do que é direita e esquerda dentro do contexto bíblico, ok? Se você gosta de estudar a Bíblia, aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo tem o link do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa, que está com vagas abertas. Se você quer estudar a Bíblia de forma séria, profunda, completa, vem comigo, eu vou ser seu professor, você vai ter meu WhatsApp para tirar as dúvidas e você vai estudar em videoaulas de Gênesis até Apocalipse. Sim, a Bíblia inteirinha. Eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. E se você gosta aqui dos vídeos do YouTube, o curso é centenas de vezes mais profundo, porque ali a gente tem realmente um ambiente preparado e muito mais tempo para a gente estudar e tirar dúvidas, ok? Vamos lá. Na Bíblia, a direita ou o lado direito, ele é muito utilizado. Por quê? Porque ele era considerado o lado mais hábil das pessoas. Isso porque sabe-se que a maioria da população ela é destra. Isso é uma curiosidade interessante, eu não pesquisei dos motivos científicos a respeito disso, mas de fato, se a gente fizer uma pesquisa rapidamente aqui, a maioria dos leitores são destros. E não é então canhota, ou seja, não tem como parte dominante do corpo ali o lado esquerdo. Por isso essa figura ela é muito bem compreendida pelas pessoas. A mão direita, ou seja, o lado direito do corpo da maioria das pessoas tinha mais habilidade. E você também, e eu também, eu sou destro. Tem um primo meu que ele é canhoto. E então o lado dominante da pessoa geralmente é o lado que tem mais habilidade para fazer as coisas. E sendo a maioria das pessoas destras, essa é uma figura bastante então utilizada. O lado esquerdo também, dessa forma, era mais desajeitado. Essa simples observação natural cria então essa figura de linguagem que é comparativa dentro da Bíblia entre direita, ou seja, lado direito, ser melhor, mais positivo, mais habilidoso que o lado esquerdo. Então preste bem atenção que não tem nada a ver aqui com política. É claro que você pode aí pegar os pensamentos políticos e pensar, esse é melhor, esse outro não é melhor, mas isso não tem nada a ver com esse primeiro significado de direita e esquerda na Bíblia. Então, a direita, dentro desse significado de comparação, é o lado mais habilidoso e o lado esquerdo era o lado menos habilidoso. Daí, comparações positivas com esquerda e comparações um pouquinho negativas comparações positivas com direita e comparações menos positivas com esquerda. Mas não era só esse significado. Observe que nós temos ainda mais alguns significados de direita e esquerda. Por exemplo, direita e esquerda era utilizada aqui como figura de honra e prestígio. Nesse caso aqui, o lado direito era utilizado. Olha que interessante. Nós temos ali muitas menções falando do lado direito e indicando posição de honra, de prestígio e de poder, ligados então à questão do lado direito. Veja, por exemplo, Salmos 45, versículo 9, que diz o seguinte: filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. Então está falando aqui de um rei, de um noivo. À tua direita está quem? A rainha. Então observe que a rainha fica onde? À direita, do lado direito. Adornada, né, enfeitada, bonita, com o ouro mais precioso aqui, o ouro finíssimo de Ofir. Então observe que nesse texto temos a figura do lado direito para mostrar o quê? A honra da rainha
né? Uma rainha que estava sendo prestigiada por esse rei, que a coloca em um lugar de destaque. Então, dentro da palavra de Deus, muitas vezes o lado direito vai ser utilizado também nesse sentido de destaque, de honra, de prestígio. Observe, por exemplo, Atos capítulo 7, versículo 55, quando Estevão, cheio do Espírito Santo, diz o texto que ele fitou, ele olhou para o céu e viu em uma visão ali a glória de Deus. E quem estava do lado direito de Deus? Jesus Cristo estava à sua direita. Quando diz estava à sua direita, aqui está indicando também poder, honra, prestígio. O Senhor Jesus estava no lugar mais honrado possível, glorificado. Então, esse é mais um significado aqui da utilização da direita, né, dentro aqui do contexto bíblico, como figura de honra, prestígio, de respeito e por aí vai. Mas olha que interessante, temos ainda uma nova figura que é colocada aqui dentro da palavra de Deus. Eu não sei se você já percebeu essa figura, que é a figura de desviar-se do caminho. E aqui o pessoal que gosta muito da política, eles não costumam usar esse versículo, porque olha o que diz esse versículo e eu vou te explicar na sequência. Nesse caso, a pessoa ela é incentivada a não ir nem para a esquerda, nem para a direita. Por quê? Porque a figura aqui significa desviar-se do caminho. Olha só Provérbios capítulo 4, versículo de número 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então observe que aqui, nesse texto de Provérbios, direita e esquerda é considerado desviar-se do caminho. Então, ir na direção reta seria, então, o caminho correto. Então, o pessoal não utiliza esse texto aqui, então, né, aí nas redes sociais, para dizer que não pode votar na direita nem na esquerda, não é verdade? É claro, né? Brincadeiras à parte, o texto não está falando de política também, mas está dando aqui um exemplo, uma figura de que a gente deve andar retamente. Andar reto na Bíblia significa andar corretamente, dignamente, da forma que agrada a Deus. Daí então você não se desvia nem para um lado, nem para o outro, que seria desviar-se do caminho do Senhor. Mas ainda falta agora então analisarmos o que Salomão quis demonstrar em Eclesiastes capítulo 10, versículo 2. Já sabemos que não tem nada a ver com política, mas vamos entender agora então a figura que é utilizada por Salomão nesse texto de Eclesiastes, e aí você vai então, agora que você já sabe ali as principais figuras utilizadas na Bíblia, você vai entender perfeitamente a mensagem desse texto. O que nós temos nesse texto de Salomão é um tipo de poesia muito utilizada, né? E o estilo é um estilo de comparação de uma coisa versus outra coisa. É o que nós temos aqui em Eclesiastes. Então, o autor pega uma determinada coisa e a compara com outra coisa. E a comparação de Salomão aqui é de como age um coração bom, guiado pelo bem, e um coração mau, guiado pelo mal. Essa é a comparação do estilo, uma coisa versus outra. E para te ajudar a entender assim, de uma forma bem rápida, eu vou separar aqui uma versão que eu gosto bastante, eu tenho lido bastante, que é a Nova Versão Transformadora, que é uma tradução bíblica muito boa que nós temos à nossa disposição. E ela traduz esse trecho de uma forma muito excelente. Por quê? Porque ela vai captar o sentido real desse ensino de Salomão. Olha como que ela traduz de forma interessante. O sábio escolhe o caminho certo. Então, é exatamente a figura ali do lado direito como o lado correto, né? O lado de honra, de prestígio, mas o tolo toma o rumo errado. Então lá no hebraico, lá na cultura judaica, ele vai trabalhar esquerda-direito no sentido da esquerda ser o menos habilidoso, ou seja, o caminho errado, a direita sendo mais habilidoso, o caminho certo. Então é essa figura que é aplicada aqui por Salomão. A NVT ela já faz essa tradução mais no estilo linguagem de hoje, e a gente entende bem o que ele está falando. Então, temos aqui o real significado da expressão. Uma comparação de como age um coração de um sábio e o coração de um tolo, no que diz respeito à sua inclinação de fazer o mal ou o bem. O coração do sábio sempre busca o bem, a vontade de Deus. Esse é o contexto, por isso ele é
sábio. E o coração do tolo sempre busca fazer o mal e ir para longe, desviar-se do caminho de Deus, por isso ele é um tolo. Ou seja, não tem nada a ver com posições políticas. Nem forçando muito esse texto, ele poderia ser usado, com esse objetivo. Dessa forma, queridos irmãos, essa montagem que nós temos visto por aí, circulando na internet, olha, na sinceridade, ou é uma espécie de brincadeira com ironia, e aí a gente não sabe, quem fez isso, aquela ironia para provocar lá os aspectos políticos, e candidatos direita, esquerda, pode ser que alguém fez com esse objetivo e as pessoas compartilham sem entender, ou pode ser também uma manipulação, de uma pessoa qualquer aí buscando tentar ensinar aqueles que porventura não analisam a Bíblia de uma forma mais profunda, como estamos fazendo aqui, tentar ensinar o que a Bíblia não ensina. E aí, essas pessoas então teriam a função, o objetivo, enfim, teriam no coração tirar o texto do seu contexto para realmente distorcê-lo e insinuar algo que o texto não diz originalmente. Por isso, como servos de Deus, eu e você, tomemos muito cuidado sempre a utilizar textos da Bíblia para apoiar alguma ideia, seja ela política ou outra, antes de qualquer coisa, de compartilhar qualquer ideia que tenha Bíblia no meio. Vamos sempre analisar, vamos ver, avaliar o que o texto bíblico realmente quer ensinar, para que porventura a gente não esteja compartilhando a palavra de Deus com o objetivo de manipular, de ensinar errado as pessoas, pois o Senhor não se agrada disso, ok? Então faça esse compromisso com você mesmo e com o Senhor de sempre avaliar. E para a gente continuar estudando a Bíblia agora, olha esse texto que eu separei para vocês para a gente analisar. Você já ouviu falar que Jesus tem uma tatuagem na coxa? E a Bíblia diz que ele tem realmente ali escrito na sua coxa uma inscrição. Será que é uma tatuagem? Eu analiso tudo nesse vídeo aqui e dê o play e aprenda mais um pouquinho da palavra de Deus nesse momento. Espero você nesse vídeo. Fica com Jesus.